Inclusive, pessoal, para uma etapa aqui da aula de hoje, a gente vai precisar de um cartão de crédito, tá? Então, fiquem à vontade. Se vocês não conseguirem, beleza, vocês não vão perder toda a aula, tá? Dá para subir de uma outra forma, mas para fazer a criação da conta pela AWS, precisa ali de um cartão de crédito. E aí, enfim, vocês podem colocar um cartão de crédito com um limite fechado, sabe? Ou podem, sei lá, pegar um da Nubank que vocês não usam, outro cartão de crédito aí. Só para fazer o registro ali na AWS, não vai cobrar nada, tá? Principalmente se vocês seguirem as dicas que eu falar aqui durante a aula. Mas só para vocês terem uma noção aí que acaba precisando disso, mas tem outras formas de fazer sem o cartão, tá? Bom, vamos lá. Acho que a gente pode começar aqui então. Já estou gravando, vocês estão me ouvindo bem e podemos dar sequência. Bom, sejam muito bem-vindos aí à nossa aula aqui do DataMaster, a primeira aula onde eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais como que é ser um engenheiro de dados na prática, tá? Então a gente vai falar muito sobre Databricks, que é a ferramenta que eu mais conheço, que eu mais tenho domínio, que eu já utilizo aí há 5 anos no mercado, tá? Eu já trabalhei muito em uma consultoria aqui do Brasil e faz um ano mais ou menos que eu migrei para trabalhar numa empresa lá de fora, tá? Então hoje eu trabalho lá para fora, ganho em dólar, sou um engenheiro sênior, tá? Então, pô, para mim foi muito legal ver que o estudo me possibilitou seniorizar muito rápido e também, enfim, conseguir escalar na questão salarial também, tá? O que eu vejo às vezes que na carreira tem pessoas que acabam estudando o mesmo tanto que eu, mas não escalam tão bem na questão salarial, tá? Então a minha ideia é justamente trazer esses conhecimentos para vocês, seja aqui através desse evento, seja no meu Instagram, o @henriquefrank_, seja no LinkedIn, seja em outras redes sociais que eu tô também, além da própria mentoria, né, do DataMaster, que eu vou abrir as vagas na quarta aula, tá? Na aula lá de quinta-feira. Mas enfim, é totalmente opcional. Se vocês não quiserem, não tem problema nenhum. Mas se vocês quiserem, é uma forma de acelerar aí o aprendizado de vocês, beleza? Bom, vamos lá então. Deixa eu tentar apresentar minha tela aqui e ver se vocês estão vendo certinho. Então, deixa eu só mudar aqui, peraí. E deu um bug aí na minha câmera, né? Foi mal, tava aparecendo o OBS ali. Bom, vamos lá. Primeira coisa é mostrar para vocês o que que é o Databricks, tá? Então, deixa eu abrir o linkzinho aqui. Show. Então, o que que é o Databricks? O Databricks é essa ferramenta que a gente utiliza para engenharia de dados. Também é utilizado bastante para análise de dados, ciência de dados também, tá? Mas engenharia de dados vai utilizar essa ferramenta end-to-end, né? Então, do começo ao fim. E o que que é? Ela é basicamente uma plataforma de dados. Existem outras ferramentas, assim como o Databricks, mas o Databricks é uma ferramenta extremamente popular. Por quê? É muito fácil de utilizar ela. Você coda ali através de notebooks, né? Eu não sei se vocês já tiveram acesso ali, por exemplo, um Jupyter, é, outras ferramentas, né? Anaconda, onde você pode ir codando e vendo os resultados célula a célula, né? Você vai vendo ali meio que em tempo de execução de código. Então, o Databricks trouxe essa interface e também tem toda uma integração por trás com o Data Lake, né? Então, o lugar onde a gente vai armazenar os nossos dados, desde a origem até o dado que vai alimentar um BI lá no final, tá? Então, ele tem aqui, ó, ferramentas de Business Intelligence, Data Warehousing, AI, Data Science, ETL, né, que é justamente esse Extract, Treat and Load, que é basicamente a gente extrair os dados, tratar eles e carregar, e também o Real-Time Analytics, né? Então você conseguir fazer processamento de eventos em tempo real. Então, sei lá, você quer acompanhar a cotação do dólar. Você pode receber esse valor do dólar, fazer algum processamento, talvez para calcular o valor do seu produto em reais e jogar isso aqui num dashboard meio que em real time, tá? Não é 100% tempo real,
O Databricks tem evoluído bastante, inclusive na nova release que eles fizeram, melhorou ainda mais esse tempo, mas é uma coisa que você pode utilizar no streaming, né, utilizando o Kafka, enfim. O próprio Spark já tem isso nativamente. E orquestração, que é justamente fazer a orquestração dos nossos pipelines de dados. Então, por exemplo, eu quero que todo dia, às 10 da manhã, eu busque os meus dados de um Excel, busque os meus dados de uma API, busque os meus dados de um site, faça um tratamento que sempre vai ser o mesmo, tá? Exceto se tiver algum bug. Então, sei lá, eu quero que o telefone, eu sempre tire os parênteses, o tracinho, o espaço e normalize esse meu dado. Você sempre vai rodar isso diariamente, aí nas 10 da manhã, justamente utilizando esse pipeline orquestrado, tá? E aí você pode colocar uma série de tratativas, depois fazer com que isso atualize um dashboard, atualize algum sistema de ML também, né? De machine learning, ou até mesmo, sei lá, um chat GPT ali, um chatbot que você pode criar. E com isso você vai ter todos esses dados atualizados e vai atualizar lá para o seu cliente ou aplicação final, tá? Então é uma solução bem completa. A gente tem Snowflake, a gente tem o próprio dbt também que serve nessa parte de tratamento de dados. Isso são outras ferramentas, tá, que eu estou comentando. A própria AWS já traz muito dessas ferramentas de dados também. Tem a Azure da Microsoft, tem o GCP da Google, né, o Google Cloud Platform. Então, existe uma série de plataformas, mas o Databricks é uma ferramenta que para mim tem me servido muito bem. Vejo a maioria das empresas utilizando e que eu queria trazer para vocês aqui também. Na quinta-feira, a gente vai ter uma aula sobre o dbt, que é essa outra ferramenta, e vai ter uma aula sobre o GCP também. Então, a integração do dbt mais o Google Cloud Platform. Hoje a gente vai ver Databricks mais AWS, que é a nuvem da Amazon. Boa? Aí queria perguntar para vocês também, só para não ficar só eu falando aqui, se duas pessoas pudessem comentar aí, abrir o microfone e falar quanto tempo de experiência tem, se já mexeu com alguma dessas ferramentas, só para a gente ter uma ideia também, principalmente se as pessoas for mais sênior, tá? Mid, sênior, ou um júnior com mais tempo de experiência. Se alguém quiser se candidatar aí, acho que ninguém quer. Ou se não, podem mandar no chat aqui, só para eu ter uma noção. Mandem aí se vocês já trabalharam com a ferramenta A ou B aí. Que isso, pessoal. Vocês estão me ouvindo, né? Boa, Matheus. Tá respondendo aqui, a AWS já, o resto não. Beleza. Inclusive, qualquer dúvida, podem mandar no chat, podem abrir o microfone, levanta a mão, que eu vou ajudar vocês, tá? Tem algumas coisas que eu vou falar que talvez vai parecer meio grego, mas pode me falar que eu tento explicar de uma outra forma e a gente vai se entendendo, beleza? Ah, Vitor Ferrari vi aqui, boa, grande Vitão. Eduardo nunca trabalhou, sou iniciante buscando aprender. Excelente, tá no lugar certo, cara. A gente vai ver justamente os fundamentos aqui também. Começando nos estudos, não tem propriedade. Boa, Rafinha. Uso só fazendo consulta com SQL, o Databricks, nada avançado. Beleza, tá ótimo também. Acho que todo mundo tem que partir de um lugar. Eu comecei pelo SQL também, tá? E também o próprio Python, né? A gente vai ver que o Databricks a gente pode utilizar o SQL ou Python ou Scala e R, que são outras linguagens também. E Mateusão já viu a AWS? Legal, já dá para ter uma noção inicial aí. Show. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é justamente fazer o cadastro no Databricks. Então eu vou mandar para vocês o link no chat. Vou mandar aqui no Zoom. Vou mandar para vocês. Esse é o link de cadastro do Databricks, tá?
A gente vai fazer e-mail junto aqui também, só para vocês pegarem também. Boa. Então, bom, basicamente coloca o e-mail aqui de vocês. Eu vou colocar um e-mail aqui. Deixa eu ver. contato@uhukfrank.com. Vocês podem colocar o e-mail da Google, da Microsoft, mas criem a conta gratuita de vocês aqui no Databricks Free Edition, tá? Inclusive, essa nova versão ela é muito, muito legal. Eu gostei bastante. É, Ela permite, cara, trabalhar com IA, do próprio Databricks, permite um monte de outras funções que antes não estavam habilitadas, tá? Então, hoje, essa versão que saiu, acho que é um mês atrás, ela permite um ambiente muito parecido do que já era ali no ambiente de produção, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma conta da Databricks, já trabalho com Databricks, pago sei lá quantos R$ 1.000 por mês, né? A empresa paga. E aqui eu tenho basicamente esse mesmo tipo de acesso, tá? Claro, não posso utilizar isso aqui ao invés de criar uma conta corporativa, até porque tem recursos limitados, mas vocês conseguem ver quase tudo. Beleza. Então vou colocar os códigos aqui e vão fazendo aí também. Me avisem se tiver algum problema. Boa. Após colocar o código, ele pede aqui o nome e também o país. No meu caso aqui, eu vou colocar Brasil. Esse código é para chegar no e-mail de vocês, tá? Dá uma olhada no spam e tal, mas não é para ter muito problema não. Vou colocar aqui. Vão me avisando aí se já deu certo para vocês, que a gente já dá sequência na aula. Boa. Tá aparecendo aqui? Show. Inclusive, pessoal, tá dando para ver minha tela certinho? Só para eu ter uma dúvida. Eu não sei, no Zoom aqui tá aparecendo para mim que tá espelhado, mas eu acho que para vocês tá normal, né? Bom, deve estar normal. Tá meio embaçado? Tá. Hum, tá. Deixa eu fazer o seguinte, então. Eu vou só jogar a minha câmera aqui e vou apresentar a tela pelo Zoom para ver se melhora. Me falem aí se melhora, por favor. Show, maravilha, que bom. Vocês sofrendo aí, né? Desculpa aí. Bom, vamos lá então. Show, fica até melhor para mim aqui que eu consigo ver vocês. Beleza, então, cara, muito fácil, né? Aqui a gente já tem acesso ao Databricks, Free Edition. Tudo que está aqui na esquerda é basicamente o que a gente tem acesso no ambiente de produção, né? Então, trabalhando aí numa empresa e tendo essa conta paga. E aí, a gente vai clicar aqui em Workspace, tá? O meu tá em inglês, eu acho que por default, né, por padrão, tudo tá em inglês, mas caso de vocês estiverem em outro idioma, é só vocês acompanharem mais ou menos aqui pelos ícones, tá? Então, primeira coisa, vamos pegar aqui então, entra no Workspace, ele vai adicionar aqui, ó, no e-mail de vocês, vocês vão em Create Notebook, tá? Então, clique em Create Notebook, que aí ele vai automaticamente criar uma página aqui para vocês, tá? Então ele vai criar essa paginazinha aqui. E isso aqui é basicamente onde a gente vai estar codando, tá? Então, sei lá, se vocês quiserem colocar o print Hello World, que é o básico aí, né, de toda programação, vocês podem escrever aqui na primeira célula e clicar em executar, tá? Uma outra forma de rodar isso aqui é você clicar Ctrl mais Enter. Ele também vai rodar a mesma célula que já está selecionada. Isso aqui é uma célula, tá? Tudo isso que está em highlight aqui em azul. Boa. Então, beleza. Eu vou mudar o nome aqui para Read S3 Files. Então,
Por quê? Porque a gente vai ler os dados S3 dentro da AWS. Então, basicamente, eu estou nomeando esse caderno aqui, esse notebook, com esse nome, tá? Só clicar duas vezes aqui, ele já começa a renomear. A linguagem default aqui, né, padrão é o Python. Então, se vocês virem aqui na direita, vocês vão ver que está clicado Python. Mas vocês podem utilizar outras linguagens também, como SQL, Scala, R. O que eu vejo hoje em dia sendo utilizado é principalmente o Python, utilizando ali com o PySpark, que é uma biblioteca para processamento de dados em grande volume, e também o SQL, tá? O SQL eu vejo mais no dbt, Snowflake, outras plataformas de dados, tá? Mas você também pode utilizar aqui no Databricks. Inclusive, tem alguns comandos no Pandas, que é uma biblioteca para tratamento de dados, e no próprio PySpark, que é uma outra biblioteca, que você pode utilizar o próprio SQL ali dentro. Então, tem gente que acaba misturando. Escreve parte do código em SQL, outra parte em Python, porque meio que o Python interpreta o SQL. Então, enfim, são escolhas aí de código, né? O que eu recomendo é você seguir uma linha, né? Então, se vai escrever em Python, escreve sempre em Python. Se vai escrever em SQL, escreve sempre em SQL. Mas existe essa possibilidade aqui, tá? Inclusive, vocês podem adicionar uma célula abaixo e escrever SQL aqui, por exemplo. Tá? Aí ele vai rodar um código em SQL logo abaixo. Beleza. Vimos Databricks. Vamos então agora para essa base de dados do IBC, tá? A gente vai fazer o download de uma base de dados. Inclusive, vou mandar para vocês aqui o link no chat. E esse site aqui, como que ele funciona, né? Não sei se alguém aqui já tinha visto esse site. Tem uma série de outros sites também, tá? Parecidos. Mas ele tem várias bases de dados, né? Aqui ele mostra que ele tem 1.156 conjuntos de dados. E com esses dados a gente pode fazer tratamentos, pode fazer análises, a gente pode rodar um modelo de predição, né? Um modelo de IA, um LLM, enfim. Mas no nosso caso a gente vai baixar essa base para subir na AWS, na Amazon, e depois ler isso aqui no Databricks, tá? Então eu vou utilizar esse conjunto de dados, Índice Brasileiro de Conectividade. É o primeiro ali, ó, mas se para vocês não estiver aparecendo, usem a barra de pesquisa aqui. E vai ser esse aqui, ó, da Anatel. Beleza. Então, a gente tem esse conjunto aqui da Anatel. Tem o nome das colunas aqui, e também um pouquinho da descrição, tá? Então, como que funciona esses dados? Eles são os dados de conectividade do Brasil, né? Autoexplicativo. Mas ele fala aqui, ó, meio que uma análise de cobertura do 4G e do 5G, tá? Então ele mostra por município e por unidade federativa, né? Aqui por estado. Então ele é um conjunto grande de dados que vai mostrar, ó, o ano da análise, qual que é a sigla aqui do estado, qual que é o código IBGE do município, se você quiser juntar com alguma outra tabela, tá? Qual que é o índice brasileiro de conectividade também? Ele tem esse IBC e a cobertura populacional, tá? Isso aqui, ele até tem na observação aqui na direita, ó, é um percentual de moradores cobertos com o sinal de tecnologia móvel no município. Então, inclusive tem até uma descrição aqui, ó, em 2021 é 3G mais 4G e de 2025 para frente, imagino que seja 4G e 5G, tá? Ele não especifica se é 2025 para frente, mas ele fala que em 2022 é 4G mais 5G, tá? Então, isso aqui também é uma falha nos dados, porque ele não
deixa muito claro o que é, tá? Ah, beleza. E aí outros dados também, tá? Vamos baixar isso aqui. No caso, eu vou clicar aqui em download. Download. E vou clicar em download da tabela. Ele vai baixar aqui para mim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar aí também ou levantar a mão. Boa. Ele já baixou aqui para mim. Eu vou então. Ele baixa como uma pasta GZ, tá? Então vocês conseguem abrir pelo WinRAR e fazer a extração dessa pasta. Deixa eu abrir o WinRAR. Ou podem ser outros aplicativos aí sem ser o WinRAR também, né? Tem o 7-Zip, enfim. E lá dentro vai ter um arquivo CSV, se eu não me engano. É isso mesmo. Arquivo CSV. Coloquem numa pastinha aí que vocês já tenham em mente. Eu vou colocar aqui também na minha. E aí a gente vai utilizar essa pasta depois para subir lá no para subir lá no na Amazon, tá? No S3. Então, deixa eu copiar aqui para uma pasta para mim, deixa eu me organizar também. Beleza, já fiz a extração e tá tudo certo agora. Bom, agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre AWS, tá? Então, deixa eu apresentar minha tela de novo. Enquanto isso, vão baixando aí. Assim a gente não perde tempo, porque o tempo é curto, né? Então a gente tem que ir acelerando aqui. Então, AWS, mandando o link aqui também, novamente. AWS é o serviço cloud da Amazon, tá? É o serviço de computação em nuvem, armazenamento de dados mais utilizado, tá? Até hoje aí eu acho que é o serviço mais utilizado. Depois fica sendo ali o Azure da Microsoft e o próprio GCP da Google, que é menor, mas também está ganhando escala, tá? O AWS ele é muito bom porque ele tem um controle de custos muito preciso, e também geralmente ele é mais barato, tá? Do que as outras infraestruturas. Não vou entrar no mérito de complexidade, configuração, porque, enfim, é muito mais complexo você definir qual sistema, qual infraestrutura você vai colocar numa empresa X, dependendo do seu projeto, tá? Trabalho de um arquiteto de dados, é um cara que tem bastante experiência, um cara que já vai ter aí, às vezes, 10 anos de empresa, 15 anos de empresa, ou 15 anos trabalhando, né, com essas ferramentas. Então, enfim, não existe uma solução geral, todas as ferramentas são boas, mas é importante a gente conhecer elas, né? Ou pelo menos começar a conhecer, porque lá na frente, se vocês vierem a se tornar um arquiteto de dados, ou um tech lead, ou um engenheiro de dados sênior, talvez em alguns momentos vocês vão deparar com a pergunta, né? Qual sistema eu vou escolher? Ou onde que eu vou colocar essa aplicação específica? Será que eu subo o meu data lake para AWS? Ou será que eu vou criar na Azure? Enfim. Então, tem várias opções e aí, com a sua experiência prática nas ferramentas, isso vai ajudar você a tomar essas decisões no futuro, tá? Mas, basicamente, a AWS, que eu também tenho certificação, tá, da AWS, eu tenho Associate, como Data Engineer, né? E, basicamente, ela tem uma gama de ferramentas, não só de salvar os dados, né, como S3, mas tem, cara, inúmeras aplicações. Tem aplicação para IA, tem aplicação. Vamos até clicar aqui, né? Um dos produtos aqui, ó. Blockchain, aplicação empresarial, computação, container, jogos, IoT, né? Internet das coisas. Então a AWS tem muita coisa. Tipo, muita coisa mesmo. Muita coisa pronta. Claro, com isso tem um custo também, né? Você pega uma aplicação meio pronta para já sair usando,
pode ser que fique um pouquinho mais caro. Então, o serviço de armazenamento do S3, ele é muito barato, mas se você pegar uma solução mais customizada, mais pronta, assim, da AWS, vai ficar um pouquinho mais caro, tá? Então, tem que olhar vários prós e contras na definição de uma arquitetura, não é tão simples assim. Ah, beleza. Inclusive, tem tanta ferramenta que acaba sendo até meio confuso, tá? Tem algumas ferramentas que são um pouco redundantes, mas enfim, no geral é uma excelente nuvem. Eu gosto muito da AWS, é a que eu mais gosto de utilizar, mas já trabalhei com Azure também e o GCP em projetos pessoais, tá? Show. O que a gente vai fazer agora então? Vamos criar a nossa conta na AWS e também vou mostrar para vocês o que é o S3, tá? Então, vamos vir aqui, ó. Eu vou mandar esse link para vocês, mandar no chat também. Inclusive, acabou de chegar um e-mail para mim aqui, meia hora antes da aula. Não sei por quê, não me perguntem por quê. Talvez estão roubando meus dados e processando alguma coisa. Mas apareceu até um cupom aqui de US$ 300 de crédito da AWS para quem tem uma empresa e tem um projeto já em mente, sabe? Então, se vocês quiserem, eu posso mandar o link para vocês também. Acho que não é só para mim, tá? Depois eu dou uma olhadinha, mas me chamem lá no Instagram ou no WhatsApp, se vocês tiverem, né? E aí eu posso tentar passar esse cupom para vocês de US$ 300, que já ajuda bastante. Bom, vamos criar nossa conta na AWS então, né? Primeira coisa, criar uma conta gratuita aqui. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho que o Databricks, tá? Ah, ele já puxou a minha conta. Deixa eu tentar sair da minha conta, entrar no link novamente. Beleza. Então, como que a gente vai criar a conta, né? Primeira coisa, a gente precisa colocar aqui um e-mail. Eu vou colocar esse e-mail aqui, ó, contato@henriquefrank.com. Aí precisamos colocar um username, né? Então, vou colocar aqui Henrique Frank Contato. Primeira coisa, vai verificar o seu e-mail, mesma coisa que o Databricks, né? Então, ele vai mandar um códigozinho, e aí você tem que colocar aqui. Inclusive, tem esse passo aqui de segurança, tá? Então, só preencher lá. Às vezes é meio ruim, mas dá um refresh aí, ou tenta ouvir, clicar ali no sonzinho, né, para ouvir a texto, que fica melhor, né? Às vezes você não consegue ver na hora, mas com outras alternativas você consegue ver. Boa. Deixa eu parar de compartilhar, só para abrir aqui o meu. Coloquem aí o código de vocês e logo na sequência ele vai pedir uma senha também, tá? Então já criem essa senha aí para vocês. Eu vou criar minha senha antes de voltar a compartilhar a tela aqui também. Ah, já está na etapa dos dados do cartão. Beleza. Então, essa etapa, Alice, ela vem depois aí, né? Lá no um dos últimos passos, ou pelo menos é para ser. Não sei se está diferente para você, mas aí precisa colocar um cartão de crédito mesmo. Não tem como burlar isso. O que eu recomendo, se for colocar o seu cartão de crédito, coloca ali sem limite. Então, mexe lá no aplicativo do banco, coloca um limite bem baixo, ou usa um outro cartão e um cartão que não tenha limite, né? Às vezes você já criou uma conta em um banco X, nunca usou. Tipo, eu mesmo tenho contas de outros bancos que eu usei por um tempo e parei de usar. Então você pode utilizar esses cartões. Dúvida do Thiago. É para uso pessoal. Claro, se você não compartilhar sua senha, o seu e-mail para outra pessoa, ninguém vai ter acesso, tá? E
Na aula aqui, a gente vai ver como limitar para que não venha nenhuma cobrança, tá? Então, seguindo o passo a passo certinho, não é para chegar nenhuma cobrança para vocês. O S3, ele tem 12 meses grátis de licença. Então, você só tem que lembrar de excluir a conta ou desativar o serviço antes desses 12 meses, tá? Mas ele tem 12 meses, até 5 GB, a gente não vai chegar nem perto disso, tá? Boa. Vamos lá então. Deixa eu voltar a compartilhar a tela, só para vocês verem. Mas esses passos aqui meio que vai ter que ser assíncrono mesmo, tá? Vocês vão ter que fazer ainda. Se tiver alguma dúvida, vocês me avisam. Então, bom, aqui ó, pessoal para os seus próprios projetos. Ah, acho que isso inclusive era a dúvida do Thiago. Nome completo, vocês podem colocar aqui o nome de vocês, código, o número de telefone e tal. País, linha de endereço, cidade, código postal, enfim. Podem colocar aqui, infelizmente tem que colocar tudo isso, é, porque a AWS depois, se tiver que fazer alguma cobrança, ela vai colocar ali no seu endereço, né? Então ela vai utilizar esses dados para isso. Eu vou ir colocando aqui, vou preenchendo, sem compartilhar a tela, e aí vocês vão me dizendo aí se tiverem alguma dúvida também ou encontrarem algum problema. Deixa eu colocar o código do país, Brasil. Essa é a parte mais chata da aula, mas está chegando. Logo, logo vai chegar na parte legal, tá? Então fiquem aí. O cartão de crédito pode ser um temporário. Inclusive, uma boa dica: você pode colocar um cartão aí que seja um cartão virtual. Às vezes tem alguns bancos que criam um cartão só para uma compra, sabe? E depois você tirar esse cartão virtual também, apagar ele. Também é uma forma de não vir a cobrança para você. Claro, não recomendo você fazer isso gastando muitos dólares na Amazon, tá? Porque aí essa cobrança vai vir uma hora ou outra. Mas só para você, tipo, ter segurança que não vai dar nada, enfim, o que não vai ser cobrado. É mais para ter, tipo, uma camada a mais de segurança, mas não que vai chegar algo para vocês, tá? Ó, pessoal, tá pedindo aqui para eu pôr cartão e tal. Eu vou pular essa etapa e vou utilizar a conta que eu já estava usando, tá? Porque senão vai dar muito trabalho aqui também. Disponibilizado, beleza. Então, João, a ideia, cara, é a gente fazer aqui ao vivo na prática mesmo, tá? Mais pra frente pode ser que a gente disponibilize a gravação, mas eu não vou te garantir, tá? Porque a gente tem 4 aulas, depois eu vou ter que fazer edição e depois disponibilizar. E às vezes eu não vou nem encontrar vocês, né? Às vezes tá um nomezinho aqui, mas eu não acho no WhatsApp, não acho no Instagram. Então, se vocês quiserem ver, fiquem lá no nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente pode soltar o vídeo, tá? Mas não é certeza ainda, tá? Porque eu quero que vocês vejam as 4 aulas ao vivo, porque acho que isso vai ser o melhor para vocês. Show! Alguém teve algum problema ou o pessoal está conseguindo fazer o cadastro aí? Como que tá? A gente já vai dar sequência aqui também. Inclusive, se vocês não colocarem o cartão, o AWS ele não vai deixar vocês fazerem as próximas etapas, tá? Infelizmente é assim, é meio chato, mas é o jeito que eles trabalham. Inclusive a AWS ela vai pedir para que você coloque a autenticação de multifatores até 21 dias depois, tá? Então você tem que pôr ali um celular e fazer essa autenticação de multifator, seja pelo número, seja pelo aplicativo de autenticação. E aí sim você vai conseguir acessar isso aqui perpétuo, né? Por esses 12 meses ou até mesmo depois, dependendo do serviço que você está utilizando. Então, enfim, só para vocês lembrarem de fazer isso depois. Se aparecer um pop-up, vocês podem dar um skip for now, né? Tipo, pular por enquanto. Ele aparece a opçãozinha lá. Mas no futuro vocês vão precisar adicionar isso se vocês quiserem seguir utilizando as ferramentas. Deixa eu voltar a apresentar. Boa.
Então, depois de tudo ter acontecido, vocês terem feito o cadastro, colocarem um cartão e tal, vocês vão cair nessa página aqui que é o console da AWS, tá? E o que que tem aqui? Tem as principais métricas das ferramentas que você está utilizando, tem algumas notícias, tem coisas relacionadas à segurança. Tudo isso aqui é customizável, você pode inclusive adicionar novos widgets, né? Então, essas coisinhas aqui. E é justamente para você ter um controle mais é, de fora, assim, né? Mais nível gerencial do, dos seus dados ali, né? Das ferramentas que você está utilizando, que o seu time está utilizando. Então, provavelmente um arquiteto vai pegar isso aqui e ver de tempos em tempos, tá? Ou ele pode pegar o que está aqui e conectar em algum outro painel. Mas é algo extremamente importante. E no dia a dia também, se você está utilizando, você vai principalmente utilizar essa parte aqui, ó, de visitado recentemente. Pode ser que para você esteja vazio, se vocês não tiverem acessado nada até então, mas no meu caso aqui já tem o S3 e o IAM, tá? Vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês sobre o Amazon S3. Simple Storage Service. Esse é o serviço da Amazon que a gente utiliza para fazer o armazenamento dos dados, tá? Então, é um ambiente de baixo custo. Pensa ali num Google Drive, ou no OneDrive, enfim, ferramentas similares, tá? É como se fosse um Google Drive para o seu ambiente cloud, então para os dados da sua empresa, enfim. Se você está utilizando o Google Drive, desculpa te dizer, né? Se você não é uma startup, se você é uma empresa grande, tem sérios problemas aí, né? Principalmente se você está colocando dados de negócio. Não se você está trabalhando com arquivos ali, que você está fazendo uma análise em Excel e tal, aí ok. Mas se você vai trabalhar com processamento, tipo um pipeline de dados, não vai usar o Drive. Você vai pagar mais caro, não vai estar estruturado, é uma ferramenta que está ali mais suscetível a erros, né? Não é uma ferramenta feita para ser utilizado dentro de um pipeline de dados, tá? Então, utiliza o S3, utiliza outra ferramenta que você vai ter uma segurança maior sobre os seus dados e geralmente vai ter um custo menor também, tá? Então, é, cara, se eu pegar vocês utilizando dados aí no Drive, numa empresa de médio, grande porte, tem alguma coisa errada e a gente tem que resolver o quanto antes, tá? Porque senão isso vai gerar uma bola de neve lá no futuro e alguém lá na frente vai ter que resolver. Isso acaba sendo muito júnior, né? Se não é um projeto extremamente júnior, uma POC e tal, fica complicado. Ah, mas beleza, no começo é normal, tá? Mas quanto mais você vai seniorizando, você tem que escolher as ferramentas mais adequadas para aquilo que você está fazendo. Boa, então é isso. Basicamente, a gente também chama de buckets, tá? Como se fosse baldes, a tradução em inglês. Por quê? Porque o próprio S3 ele parece um baldezinho, ó. Então o logo dele aqui é um balde. É como se fosse os baldes onde você vai pôr os seus dados. Vamos entrar aqui em S3. Vou pesquisar aqui na barra de buscas. E aqui ele aparece, ó, Scalable Storage in the Cloud. Vocês já podem ver que tem mais um monte de coisa aqui, ó, que a Amazon sugere. Mas é esse aqui, ó, S3 e aí o baldinho, tá? Tem o S3 Glacier também, mas não vou entrar em detalhes agora. Ele só é um tipo de dado que você não acessa frequentemente, tá? Então ele meio que fica congelado e tem um custo menor. Mas aí é um outro assunto, são coisas que, tipo, 6 meses parada, um ano parado. Inclusive tem até um processo de transferência do S3 normal pro Glacier, se você fizer essa configuração, tá? Então isso acaba otimizando custos também. Show! Bom, vamos lá. Então, aqui eu já tenho alguns buckets criados, tá? Eu vou criar um novo aqui para vocês também. Então, é só vir aqui, ó, criar bucket, propósito geral, leste dos Estados Unidos. Não tenho mais perto, tá? Nessa conta gratuita, enfim. Se tivesse mais perto, a gente colocaria, porque existe uma certa latência, né? Tem um tempo entre ler os dados,
mostrar os dados para mim, que eu estou aqui no Brasil hoje, né? Estou perto de São Paulo, e se eu escrever esses dados, para escrever no banco de dados lá nos Estados Unidos, tá? Então, é, tem essa certa latência. Não é tão grande, tá? Vai depender mais da aplicação que você está utilizando, mas sempre que puder, coloque mais próximo ali da maior quantidade de pessoas, tá? Que estão trabalhando naquele projeto. Bom, vamos lá então. Henrique Frank, vou colocar aqui aula um. Aula um, beleza. O resto eu vou deixar tudo padrão, tá? As séries desabilitadas, bloquear todo o acesso público para que ninguém acesse a minha conta, tá? Ou acesse esse bucket, na verdade, através de um request. Então, você pode criar um código que vai puxar os dados que estão nesse bucket, que é justamente o que a gente vai fazer depois, tá? Então, a ideia é bloquear todo o acesso público, porque senão pode ser que alguém vá colocar mais de 5 GB aqui no seu bucket, e aí com isso vai dar BO, porque talvez pode ser que a AWS comece a cobrar você e tal. Então, segue passo a passo que eu estou fazendo, que não vai ter segredo, tá? Não é para ter medo, é só seguir certinho que não vai ter erro. Inclusive, essa pessoa teria que ter acesso à sua senha e ao seu usuário, ou acesso a alguma outra coisa que você conceda, tá? Mas só para avisar vocês que também isso é um ponto importante. O resto, vou deixar desativado, tag nenhuma, criptografia lá do servidor. Chave bucket, vou ativar aqui padrão, tá? Vamos fazer o mais simples possível para ser mais fácil para vocês aprenderem também e a gente já sair implementando. Boa, já está criado aqui, ó, Henrique Frank aula um. Vocês podem colocar o nome de vocês, tá? Não precisa ser o mesmo do que eu estou colocando aqui, podem colocar Data Master aula um, enfim. E aqui dentro, ó, quando a gente clica lá no bucket, aqui dentro a gente já tem que carregar um objeto. Então, cliquem em carregar e selecionem o CSV de vocês, tá? Eu vou clicar aqui em carregar e vou selecionar aquela base de dados que, que eu estava mostrando para vocês anteriormente, né? Que a gente fez o download. Então, clicando lá, aparece aqui, ó, carregar, né? Tem uma telinha aqui para carregar. Vocês podem arrastar aqui em cima ou podem clicar em adicionar arquivos, tá? Então, eu vou clicar em adicionar arquivos e adicionar o meu CSV. Façam isso também. Esperar meu Windows dar uma carregada aqui e a gente já continua. Inclusive, para vocês aparecer o arquivo CSV certinho, como que tá? Para você tem vários na pasta. Então, eu acho que o erro é justamente isso, tá? Eu tinha visto isso antes, eu não lembro exatamente como eu resolvi. Deixa eu, deixa eu dar uma olhada aqui. Só o meu Windows colaborar também. Ó, eu acho que eu resolvi. Ao invés de fazer a extração dos dados, clique daquele arquivo que a gente baixou, clique na pastinha do arquivo, copia o conteúdo dela e cola em uma outra pasta. Como se fosse, tipo, quando você abre o. Deixa eu mostrar para vocês, vai ficar mais fácil. Vou mostrar aqui. Quando vocês abrem no WinRAR, por exemplo, aqui, ó, ele vai aparecer uma pastinha aqui, ó, em CSV, um arquivo em CSV que já mostra até para abrir no Excel. Cliquem aqui, ó, e cliquem em copiar. Clica nele e dá um Ctrl C, tá? E aí vocês copiam em um outro local. Nisso, você vai conseguir ter o arquivo em CSV correto, tá? Ao invés de ter aquela extração com vários arquivos. Aí vai dar bom. Ah, boa. Se eu pegou só tinha um arquivo, beleza. Show. Eu vi esse erro algumas vezes, em outras eu não vi. Eu não entendi por que que tinha, mas enfim. Boa dúvida, Edu. Deixa eu ir respondendo enquanto isso, então.
Inclusive, agora já baixou os meus dados aqui. Peraí. Só um segundinho eu já respondo. Deixa eu compartilhar minha tela novamente. E eu já consegui subir os dados aqui, tá? Então eu copiei lá do WinRAR, colei em outro local e aí deu certo. Então, enfim, vai depender aí de qual ferramenta você está utilizando para fazer a extração. Com quantos anos eu comecei? Cara, eu fui começar a aprender programação somente na faculdade, tá? Eu fiz faculdade de engenharia mecatrônica, controle de automação, foi na Unesp. E eu comecei a ver no primeiro semestre. Cara, eu tomei. Pô, eu ia muito mal, sabe, em programação, sabe? Eu não conhecia nada e eu tinha amigos que sabiam muito. Então, na primeira prova eu fui muito mal. Acho que eram duas provas, se eu não me engano, porque era um semestre só. Na segunda eu fui muito bem, porque eu corri atrás, fui aprender, entendi sobre lógica de programação, entendi sobre a linguagem C, né, que eu utilizava lá na época, não era nem Python, era C. E, cara, foi teste e erro, fui aprendendo e deu bom. Era o Mar... o Rafa acho que fez a faculdade comigo também, né? Era meu bicho. Era um ano abaixo de mim, se eu não me engano, um ou dois. É, Foi com o Márcio também, né? Professor chato pra caramba, ninguém gostava, mas no fim, cara, eu acabei gostando não do professor, mas de programação como um todo, tá? E aí eu fiz um estágio de vendas numa empresa multinacional de carros por 6 meses, bem no comecinho da pandemia. Não gostei e fui trabalhar em programação. Aí eu comecei a desenvolver robôs, comecei a trabalhar com Python, robô, eu digo RPA, né? Então, faz aí uns 5 anos já que eu trabalho na área e tá sendo excelente, tá? Eu nunca imaginei estar onde eu estou hoje. Então, só agradecer e, cara, que bom que a vida me levou para esse caminho, tá? Mas boa, vamos lá. Subi aqui os dados, fiz o upload. Destino vai ser nesse S3 bucket. E aí eu vou colocar em carregar, tá? Ele vai aparecer aqui em cima upload em andamento e vai aparecer upload sucedido. Bem sucedido, né? Vamos clicar em fechar aqui. E pronto, a gente já tem um arquivo dentro do nosso bucket no Amazon AWS. Então, claro, isso aqui é uma aplicação mais básica, mas a gente tem que começar de algum lugar, tá? Com isso aqui, você já pode começar a montar uma estrutura de um data lake. Então, os fundamentos são muito parecidos. Então, a ideia é justamente trazer isso para vocês. Bom, agora que a gente já tem esse arquivo aqui, vamos copiar essa URI do S3, ó. Então tem esse ponto aqui em cima, copiar o URI do S3 e a gente vai ir lá para o Databricks. Então vamos abrir o nosso Databricks Free Edition novamente. Boa, Edu. Cara, é isso aí, um passo por vez. E já começa a se conseguir começar focado em programação, melhor ainda. Melhor ainda. Eu não fiz em programação, fiz em engenharia, mas deu bom, assim, sabe? É, Engenharia é bem tranquilo. Se você vem de uma outra área, pode ser que seja um pouquinho mais complicado, mas existem formas de você entrar no mercado, tá? Inclusive, tenho vários amigos que não fizeram nada relacionado à computação, não fizeram engenharia e estão no mercado, inclusive trabalhando para fora, tá? Então, não é um pré-requisito. Então, tem várias formas de você burlar isso. A gente vai falar um pouquinho de carreiras amanhã, tá? Na aula de amanhã. E aí eu posso falar um pouquinho sobre esses caminhos, tá? Ah, deixa eu só ver que tem mais alguns comentários. Beleza. Show. Então, enfim, entrem aqui na conta de vocês. Eu vou logar nessa minha outra conta, tá? Só porque eu já tinha algumas coisas configuradas. Deixa eu colocar o meu código de autenticação.
Vocês podem colocar uma senha e aí ele não vai pedir mais esse código, ou vocês podem deixar que ele sempre peça esse código, tá? Aí vai de vocês. Eu peço para sempre pôr o código, porque eu já tô cheio de senha, mas vai de cada um. Boa, já consegui fazer o meu login aqui, agora só está carregando. Boa, então vamos lá. Deixa eu criar um novo notebook aqui do zero com vocês. E aí, read from S3. Deixa eu colocar aqui aula 1. Vou criar uma pastinha e colocar aula 1, porque ele não deixa eu utilizar o mesmo nome de notebook na pasta, tá? Vou colocar aqui aula 1, read from S3, beleza? E aqui, precisa clicar para permitir você copiar e colar para o Databricks, tá? Eu estou aqui utilizando o Edge, tá? Não é o melhor navegador do mundo, mas hoje em dia ele melhorou um pouco. E aí ele pede a permissão para mim aqui, ó. Dependendo do navegador que você está utilizando, pode ser que ele peça ou não. E aí, ó, colhem aqui, ó, como path. Então coloquem path e aí vocês abrem parênteses, assim, ó. E aí vocês copiam e colam o caminho todo aqui, tá? Então, lembra, aqui no S3, vocês vão vir copiar o RI do S3, que é o mesmo que está aqui embaixo também, tá? Vocês podem só clicar aqui embaixo nesse negocinho. E aí vocês vão colar aqui como sendo o path. Então, vamos colar aqui. Vou até rodar isso aqui, ó. Executei a primeira célula. Me falem também se deu certo para vocês executarem, tá? Porque senão tem que fazer uma configuração do cluster. Me falem se deu certo, senão eu mostro para vocês como fazer isso. Tô vendo os comentários aqui. Boa, galera. É isso aí. Bora para a área de dados, que é uma área muito boa. Alguém conseguiu rodar? Tanto agora quanto antes, tá? Só para ter certeza se alguém conseguiu rodar a célula e aparecer um resultado logo abaixo. Seja naquele print hello world ou no código que a gente colocou agora. Paths not defined. Beleza. Mas rodou então. Se apareceu essa mensagem é porque rodou. O que que acontece? Provavelmente você não rodou essa célula aqui de cima, tá? Então é como se eu pegasse e colocasse aqui. Vou até mostrar, né? Se eu vier aqui em Clear, colocar Clear State and Reset Environment, vou clicar em Confirm, ele vai limpar tudo que eu tinha na memória, tá? Aqui do Databricks. Deixa eu ver se ele fez certinho. Clear State and Reset Environment. Se eu rodar o path, ele vai aparecer Name Path is not defined. E, inclusive, ele até mostra uma correção de IA. Já. Então, ele tem o Assistant aqui do Databricks. Ele já vai mostrar para mim um path, tá? Então, só que esse path aqui não tem nada a ver com nada, tá? É só um exemplo que ele coloca aqui e não vai ajudar a resolver o problema nesse caso, tá? Então, lembrem sempre que vocês têm que executar as outras células para depois executar o path. Mas se aparecer o erro, é porque está rodando. Então, já respondeu minha dúvida. Obrigado aí, Tiagão. Beleza. Então, a gente tem o nosso path e agora a gente precisa duas coisas. A gente precisa fazer a request do bucket do S3, tá? Então a gente precisa puxar os nossos dados do bucket para poder tratar esses dados, fazer alguma análise com eles. E outra coisa é que a gente também vai precisar do acesso, porque a gente precisa configurar uma senha, né? Um usuário e senha para poder acessar esses dados aqui. Ou um token, tá? Geralmente a gente acessa por tokens. Então, tem essas duas coisas.
Vamos primeiro tentar criar a nossa request, tá? Deixa eu até puxar uma colinha aqui, só para a gente conseguir fazer certinho no tempo que a gente tem. Deixa eu abrir aqui. Tá. Isso é super normal também, tá, pessoal? Não esperem que vocês saibam tudo a todo momento. Inclusive uma request do S3, sabe? Como puxar os dados dentro do S3. Isso não é uma coisa que você vai saber de cabeça. Não esperem que vocês vão saber tudo de programação de cabeça. Eu, com 5 anos de experiência, cara, eu busco em documentação, uso a IA, então é super normal você fazer buscas, tá? Você não consegue decorar toda a sintaxe, e nem faz sentido, tá? Se você decorar toda a sintaxe, você está perdendo tempo. Você poderia estar codando, poderia estar fazendo outras coisas, e você está só decorando como falar aquilo da maneira correta, tá? Tem coisas que sim são importantes, como saber funções, para que servem, quais são os parâmetros, e também como refinar, por exemplo, sei lá, você está utilizando uma IA, como refinar o prompt, como ver se aquele código não vai causar um mega problema no seu sistema, tá? Então, tem coisas que são importantes, mas você dá uma pesquisada sobre como fazer um request e tal, não é uma coisa relevante. Não tem problema nenhum, o cara sênior, o arquiteto vai fazer, então fiquem em paz que é uma coisa totalmente normal. Inclusive, tem gente que trava achando que tem que saber tudo a todo momento, mas não precisa, tá? Então, fiquem totalmente em paz. Beleza, então, para fazer esse request, vamos utilizar isso aqui, ó. Deixa eu colar esse código aqui, acho que vocês já estão vendo. E também vou utilizar esse snippet aqui também, tá? E aí eu vou explicar certinho para vocês o que é cada coisa. Eu vou jogar aqui no chat, só para vocês terem também. E aí eu vou mostrar para vocês como fazer as alterações. Primeiro bloco de código, coloquem aí antes, tá? Coloquem no início. Acabei de jogar no chat. E o segundo bloco de código, eu acabei de colocar ali embaixo, tá? Então, deixa eu ver. Tarará. Acabei de jogar o segundo bloco de código também. Então, criem uma célula aqui, ó. Para criar a célula, só vir aqui em cima, code, ou vir aqui embaixo, colocar code, tá? Ele vai criar ou acima ou abaixo da célula que você está atualmente. E aí você coloca esses snippets, né? Como se fossem. Os snippets são basicamente alguns códigos que você pode copiar e colar pronto, ou reutilizar dentro do seu programa, enfim. Então, é basicamente isso. E beleza. Então, vocês vão ter criado aqui. A gente vai configurar as nossas chaves dentro de um config path, tá? E isso é esse código aqui em cima. O que é esse config path? Eu vou criar um arquivo YAML, então um arquivo com a extensão YML, onde eu vou colocar minhas credenciais. Para quê? Para eu não ter que pôr as credenciais no código em texto aqui, tá? Não é necessariamente a melhor forma de fazer, é a forma mais simplificada para vocês aprenderem e começarem a utilizar, tá? Então todo mundo começa assim. Inclusive tem muita gente que começa já pondo as credenciais aqui, ó. Mas eu vou utilizar um arquivo de configuração, porque se você for subir para o GitHub, por exemplo, é só você excluir aquele arquivo de configuração na hora de subir para a nuvem. Então, vocês podem até colocar isso aqui como um projeto de vocês lá no GitHub, no repositório de vocês, seja GitHub, seja Bitbucket, enfim. Mas aí vocês não colocam usuário e senha no código, porque senão qualquer pessoa vai conseguir acessar o seu dado, vai conseguir escrever em cima daquele dado e vai conseguir ler aquele dado, tá? Então, tomem bastante cuidado. Inclusive, hoje em dia tem formas melhores de se utilizar o AWS, ao invés de colocar usuário e senha aqui no caminho, tá? Mas, para simplificar, eu vou trazer assim para vocês. Hoje em dia tem as vaults, né? Então você pode colocar ali
uma senha dentro de um cofre que você não vai ter acesso a essa senha, tá? Só o sistema final vai conseguir acessar essa senha. Ou até mesmo integrações com a AWS. Você consegue integrar a AWS aqui no catálogo. Só que não é tão simples, tá? Dá um trabalhão imenso. Se você estiver aprendendo agora, você vai parar só no momento de configurar. Eu mesmo estava configurando, levei uns 2 dias para configurar. Então, cara, começa assim porque é o que vai ser mais fácil aí para vocês. Segue a dica. Então, boa. Como que vai ser esse arquivo YAML? Vamos criar ele aqui. Create File. Então, cliquem ali nos 3 pontinhos. Create File. E aí ali, ó, vocês vão criar um arquivo YAML. config.yaml. Assim, ó. E aqui, a primeira coisa que vocês vão colocar é AWS. Vocês vão ver que é diferente, ó, não é um notebook, porque é um arquivo que o Databricks não reconhece, tá? E aí, na verdade, ele até reconhece, mas ele vai colocar aqui como se fosse um texto. E aqui a gente vai criar a nossa estrutura. Deixa eu só pegar uma colinha de como que está essa estrutura. Access Credentials e a Access Secret Key. Tá? Então, vou dar um espaço e um tabzinho. Access Credentials e o Access Secret Key. Tá? Então, com isso, eu vou colocar aqui os parentes e depois a gente vai colocar as chaves aqui dentro. Tá? As nossas chaves, tanto a credencial quanto esse Secret Key. E aí, com isso, a gente vai conseguir acessar os nossos dados. Então, beleza, vamos deixar essa estrutura montada. Vamos tentar rodar aqui. Print Hello World, path, config path. Vamos ajustar o nosso config path. Clica nos 3 pontinhos aqui, ó. Vai em config, copy URL path. Aí vocês copiam full path e colam aqui dentro, ó. Então ele vai puxar workspace, users, meu e-mail, aula 1 e o config YAML. Então, a gente vai utilizar essa biblioteca do YAML para abrir o nosso arquivo dentro da config path no modo read, tá? Então, é isso que está querendo dizer aqui, ó. Então, vou abrir o meu arquivo como read, como file, tá? Então, eu só vou chamar esse arquivo de file. E aí, eu vou utilizar o comando yaml safe load e o file. Então, ele basicamente vai carregar o meu arquivo do YAML dentro desse config aqui que está à esquerda, tá? Então dentro desse config eu vou conseguir acessar ele para acessar as minhas senhas. Eu crio como se fosse um objeto ali mesmo, tá? E aqui embaixo eu dei um config.get AWS, porque está dentro da estrutura AWS daqui de dentro. Então a AWS, Access Credentials, Access Secret Key. Vamos rodar isso aqui, ó. Então vocês podem clicar aqui nesse play ou dar um Ctrl Enter. Até para mostrar para vocês, o config, se eu rodar, ele vai aparecer assim, ó, como se fosse um dicionário. O YAML ele é muito parecido com o JSON, ele só é mais legível, tá? É mais fácil de uma pessoa ler o YAML do que ler um JSON. Então ele vem sendo utilizado amplamente, tá? Principalmente para colocar configurações, para fazer infraestrutura as a cloud, né? Então fazer as configurações dentro de um YAML para subir num Terraform, enfim. Então o YAML vem sendo muito, muito utilizado. Eu mesmo utilizo, cara, em todos os projetos que eu venho fazendo. Bom, então o Credentials como que é? Se eu rodar o Credentials aqui, ó, ele só vai mostrar, ó, Access Credentials e Access Secret Key. Então ele foi um nível abaixo do config. Então deixa eu até mostrar aqui os dois, para vocês compararem. O config está um nível lá acima, e o Credentials, como eu dei um config.get, ele vai mostrar para mim o nível AWS. E aí se eu der um credentials.get e colocar Access Credentials, eu vou pegar a minha chave do Access Credentials, tá? Então vai ser basicamente isso aqui, ó, credentials.get, aí eu pego a minha chavezinha e o credentials.get Access Secret Key,
eu vou pegar a minha chave AWS, beleza? E bom, aqui ó, eu vou utilizar o Spark, vocês podem utilizar o Pandas, que também é uma excelente biblioteca, mas eu estou muito acostumado com o Spark, eu utilizo ele para grandes volumes de dados, então eu vou estar utilizando o Spark aqui na nossa sessão, tá? Até porque a gente está falando de Databricks e aplicações reais de empresas grandes, geralmente você vai ter milhões de linhas, bilhões de linhas. Eu já trabalhei com conjuntos de dados que tinham 200 GB para você trabalhar com uma tabela. 1 terabyte. Eu já fiz um scan em um conjunto de dados que tinha 1 terabyte. Então eu li uma base que tinha 1 terabyte, que é o tamanho do meu HD, por exemplo. Então, enfim, isso aí em, sei lá, em 15 minutos. Então, a gente tem que utilizar o Spark para realmente otimizar. Tem uma série de funções para fazer essas otimizações. Boa. Ah, beleza. Desculpa aí, pessoal. Tô vendo os comentários aqui agora. Tem como fazer novamente essa parte de copiar o URL? Beleza. Vamos voltar então. Para copiar o URL do S3, é só vocês irem no link lá, copiar o URI do S3, tá? Clica aqui em copiar. E aí vocês vão vir lá no path e vão colar, tá? E aqui a gente já tem o nosso path, beleza? Era esse, né, que vocês estavam com a dúvida. Boa, no config YAML, beleza. Então, o config YAML, ele é assim, ó, vocês vão vir aqui no arquivo que vocês criaram, clicar nos 3 pontinhos, copy URL ou path, tá? No meu caso, vão clicar em full path. Tá aparecendo para vocês, né, o copy URL e o full path. Eu acredito que sim, tá? Mas se não tiver, vocês me avisam. Clica em full path e aí vocês vão colar aqui dentro, tá? Então ele basicamente vai pegar o caminho completo para esse arquivo. Deu certo aí agora, Alice e Thiago? E o Thales também, né, que mandou aí no chat. Tendo dúvida, a gente volta aqui, pessoal. Sem problema algum. Show, deu certo. Beleza, beleza. Boa, que bom. No arquivo, tá? Então, o arquivo, ele é esse aqui, ó, config.yaml. Eu vou até copiar aqui, ó, para ajudar vocês também. E aí vocês podem vir, ó, nos 3 pontinhos, create, file, aqui, ó. E aí vocês vão criar esse arquivo config.yaml. Lembrando que o nome precisa ser esse e tal, tá? E aí depois vocês vão lá no read from S3. Boa pergunta, Eduardo. Tem várias formas. A AWS ela tem vários cursos gratuitos, tá? Então, se você pesquisar AWS curso Data Engineering, vão ter lá os cursos gratuitos. Eu mesmo fiz, eu achei bom, tá? Só que tem uma pancada de curso, tem muito curso. Então, eu acho que eles até chamam de Skill Builder, tipo AWS Skill Builder. E aí, cara, olha lá, assim, olha a certificação que você quer tirar, se você quiser fazer. E aí, dentro dessa certificação, eles já recomendam o curso para aquela certificação. Então, é mais fácil de achar assim, tá? Então, por exemplo, tem o Associate Data Engineer. Dentro disso, você vai lá e vai achar o curso também, tá? Vamos voltar aqui só para não divagar muito. Qualquer coisa a gente troca uma ideia depois. Beleza, criamos a seção Spark. Temos aqui o nosso Access Credentials e temos aqui o nosso Data Frame. Para você está um pouquinho diferente aqui, ó, mas isso tem um motivo. Por quê? Eu quero que vocês peguem e coloquem o caminho de vocês, porque não adianta vocês colocarem o meu caminho, tá? Provavelmente o seu erro, Thiago, deve ser por conta disso, ou porque você escreveu alguma coisa você escreveu diferente, tá? Então dá uma olhada se a chave que você escreveu lá no YAML tá exatamente igual o que está sendo chamado. Você pode copiar aqui, ó, esses que estão aqui e colar lá no YAML, ou simplesmente utilizar
o que eu coloquei, tá? Inclusive, não sei se o meu tá funcionando. Eu posso rodar aqui para ver se está funcionando. Eu acho que está funcionando sim, tá? Porque está demorando um pouquinho. Então, ó, acabei de mandar aqui no chat. Dentro desse load aqui, ó, dessa linha aqui embaixo, coloquem esse caminho, tá? Então, escrevam assim, load, aí coloca o caminho, arroba, aí vocês colocam o AWS Path de vocês, tá? Então, tipo assim, ó, no lugar desse. Deixa eu tentar colar aqui em outro lugar para ver se fica mais fácil para vocês entenderem. Mas no lugar desse menor, menor AWS Path, maior, maior, vocês colocam o path que vocês têm aqui em cima, tá? Só que só o... Deixa eu só dar uma olhada. Tanana. Só que só o finalzinho, tá? Então peguem aqui, ó. A partir do nome de vocês, do nome do bucket de vocês, vocês vão pegar e colar lá embaixo. Então, ó, no lugar desse AWS Path, vamos pegar o bucket de vocês e vão colar aqui, ó. Dessa forma aqui. Então, esse vai ser o caminho para vocês, tá? Aí, tendo esse caminho aqui, vocês vão copiar e colar ele aqui em cima, tá? Esse é um processo um pouquinho mais chato, mas, enfim, é basicamente utilizar isso aqui e adicionar essa parte final que é do bucket de vocês. Não vai colocar exatamente igual ao meu, porque não vai funcionar. Do DF Spark eu vou colocar aqui também. Eu já tinha colocado, mas eu coloco novamente sem problemas. Beleza. Então vamos colocando aí. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês o IAM aqui, que a gente está bem apertado de tempo e eu queria mostrar mais isso para vocês. Beleza. Então, lá na Amazon, entrem na Amazon normal, no console de vocês, e na barra de busca, pesquisem IAM. Isso é basicamente uma forma de gerenciar o acesso aos recursos da AWS. É o Identity Access Management. Então, é um gestão de acessos, basicamente, né? E o que vocês vão fazer aqui, ó? Vocês vão vir na parte aqui na barra da lateral esquerda e clicar em usuários. Usuários. E vão criar um novo usuário. Vocês vão clicar aqui, ó, em criar usuário. Tá todo mundo aqui na mesma página? Conseguiram vir para cá? E aqui no nome de usuário, deixa eu dar uma olhada no chat também. Beleza, Talão? No nome de usuário, vamos colocar, por exemplo, no meu caso, eu vou colocar Henrique Frank. Aula 1. Na verdade, eu vou colocar HF aula 1 só para estar um pouquinho diferente. E aqui, colocando esse nome de usuário, eu vou clicar em próximo. Aí ele está carregando aqui, ó. Mas vocês vão clicar aqui em anexar políticas diretamente, tá? Anexar políticas diretamente. E aqui a gente vai selecionar esse Administrator Access, que assim, eu não recomendo vocês utilizarem isso para um projeto, tá? Porque isso aqui é um acesso completo. Você vai ter um acesso completo à AWS utilizando o CLI ali, né? Utilizando a interface de comando, utilizando o Databricks. Então, né, não recomendo, porque se vazar a sua senha, pode ser que alguém tenha esse acesso. Mas, por simplicidade, vamos fazer assim.
depois a gente exclui esse usuário, não tem problema nenhum, tá? Não é a mesma coisa que excluir a sua conta. Você está criando um usuário dentro da AWS. Então, vamos clicar em Administrator Access, lembrando que tem que clicar em anexar políticas diretamente. Vamos em próximo e criar usuário, tá? A próxima tela, se eu não me engano, vai aparecer o usuário e a senha. Não apareceu o usuário e a senha. Vocês vão ter que clicar aqui no usuário que vocês acabaram de criar. E aí, entrando nesse usuário, vocês vão precisar vir aqui, ó, e criar uma chave de acesso. Clique em criar chave de acesso. Aí podem seguir o padrão ali mesmo. E aí vocês vão chegar aqui, ó. Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês, que depois eu excluo também. E então, cliquem lá em criar essa chave de acesso e vai próximo, próximo e próximo. Vai aparecer uma chave de acesso e uma chave de acesso secreta, que é basicamente aquilo que a gente estava colocando no nosso código, tá? Então, beleza. Então a gente vai copiar essa chave de acesso, até porque isso aqui não vai aparecer de novo, você não consegue recuperar, tá? Então, salva em algum lugar ou exclui depois, tá? Não vai ter problema nenhum. Então, show. Com essa chave de acesso, a gente vai vir no nosso config YAML e vai colocar aqui, ó, Access Credentials. Lembrando que o Access Credentials é esse chave de acesso e o chave de acesso secreta é esse aqui de baixo, tá? Que ele é secreto, é como se fosse a sua senha, tá? Como se fosse usuário e senha. E aí você cola aqui no Access Secret Key e aí não vai ter problema. Lembra sempre de colar aqui entre os parênteses. Eu vou parar aqui e aí eu vou colar lá. Não vou mostrar para vocês, tá? Mas colhem no de vocês também. Inclusive, não compartilhem com outra pessoa essa chave e tal, porque isso aqui, cara, é um usuário e senha, vai ter acessos de administrador à sua conta aí da AWS, basicamente. Caso de uso, apareceu lá naquela parte? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou mostrar de novo para vocês. Criar chave de acesso. Aqui, coloca... Ah, tá. Deixa eu ver. Pode colocar CLI aqui, ó. Compreendo a recomendação acima e quero prosseguir para criar uma chave de acesso. Aí aqui nessa etiqueta você põe opcional e clica em criar chave de acesso. Aí ele vai criar uma chave de acesso aqui para vocês. Ó. Desculpa, eu acabei não mencionando o caso de uso. Eu achei que ia aparecer a senha ali, aí eu já pulei aqui para não ter problema nenhum. Boa, então eu estou colando a senha aqui agora no meu, do jeito que eu comentei, né? Então, chave de acesso lá no Access Credentials e o chave de acesso secreta no Access Secret Key, tá? Então, façam essa colagem lá no YAML de vocês. Boa! E aí, aqui, pessoal, se tudo deu certo na configuração de vocês, seria só rodar, tá? Então, só rodar essa linha de código que vai dar certinho. No meu caso, não está dando porque eu estou utilizando a minha base de dados antigas. Deixa eu utilizar o novo caminho aqui. Deixa eu ver se vai dar certinho. Cruzar os dedos aqui. Invalid URI nor empty. Deixa eu ver o que aconteceu. Tá, 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 tá.
Ah, eu acho que eu tenho que importar de novo o meu YAML. Deixa eu ver. Ixi, já mostrei toda a minha chave de acesso aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui. Depois eu deleto esse usuário, não tem problema. Invalide URL null or empty. Deixa eu ver como que estava antes. Master. Deixa eu ver esse arquivo onde ele está. Config YAML. Estou mostrando a senha aqui agora. Agora já foi pro ralo mesmo. Depois eu mudo a senha ou apago o usuário. É, de conectividade município. Será que eu errei o nome do bucket? Deixa eu ver. Deu certo para você aí, Thales? Como que foi? Ou apareceu o mesmo erro? Ah, indentation error. Cara, no seu caso, o que aconteceu? Provavelmente na hora que você copiou e colou, ele não tá. Talvez esteja faltando essa barra aqui, ou ele não tá identado aqui. A indentação não seria um problema, tá? Nesse caso aqui. Só talvez o problema seja essa barra. Se não tiver essa barra aqui, ele não vai ler a linha de baixo. Aqui o índice município. Nor empty. Esquisito. Deixa eu ver o meu outro aqui, que eu já tinha testado anteriormente. Só que eu testei isso aqui semana passada. Deixa eu ver se meu IAM tá certo. Usuários, FLA1, chave de acesso. Eu criei duas chaves de acesso também, né? Na minha outra conta deu certo. Erro no or empty. Também deu para você. Tá. Deixa eu ver o que eu fiz. Access key aqui também. Copiar e colar aqui só para eu ver a diferença de código. E aqui também é normal, pessoal. Às vezes tem algum bugzinho e fica difícil de achar. Hum, bucket. Deixa eu colocar o bucket. Tem algumas coisas mudando, tá, no Databricks. Então eu espero que não seja isso. Eu sei que recentemente não dá mais para usar esse tipo de processo aqui, ó. Então a gente tem que escrever de outra forma. Ah, deixa eu ver. Já sei o que dá para. Qual seja o problema, talvez. Serverless, deixa eu ver qual que é o outro. Eu acho que deve ser serverless também. Serverless, tá. Environment version. Tá. Invalid or empty. Então, não sei o que está acontecendo. Não sei se é um ponto de latência também. Mas também não estou conseguindo ver aqui o meu arquivo, tá? Eu vou dar uma investigada, só para a gente não passar muito do tempo da aula de hoje.
E daí eu trago a resolução na aula de amanhã. Bem no comecinho eu já trago a resolução desse caso aqui. Então amanhã às 7h30 eu trago para vocês. Ah, deixa eu ver. Deu erro no ORAMP, acontece muito. Tá, faz parte mesmo. E só para mostrar para vocês, né? Tipo, o outro código aqui também tá do mesmo jeito. Pode ser que eu esteja perdendo alguma coisa, sim, mas eu acho que está exatamente igual. Só mudou o bucket, mudou as credenciais. Inclusive o Thales está tendo o mesmo erro, tá? Mas aqui, ó, nesse bucket que eu tinha criado anteriormente, eu criei isso aqui semana passada, acho. Ele funcionou certinho, tá? Então, mesmo código, o que mudou talvez seja a política do Databricks, ou porque eu estou esquecendo de alguma coisinha aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, depois que a gente rodou esse código, a gente já tem acesso à nossa tabela, aquele nosso CSV. Então, eu estou fazendo a leitura do CSV no Spark, estou colocando a opção de header sendo true, tá? Então, para eu utilizar o meu header sempre, então ele já vai puxar aqui do arquivo CSV qual que é o cabeçalho. Infer schema também está como true, ou seja, ele vai inferir qual que é o tipo do meu dado, se é um texto, se é um número, se é um número com float. E, enfim, ele vai fazer isso para todas as colunas. E aí ele vai ler, ele vai fazer a leitura do meu CSV e vai fazer o sort by, né? Então vai ordenar pela minha coluna cobertura POP 4G 5G. Então ele vai colocar aqui, ó, ascending equal false, ou seja, ele vai fazer descendente ao invés de fazer ascendente. Então ele já está ordenado aqui, ó, de maneira descendente. Se eu rolar aqui para baixo, dá para ver, a gente vê que a cobertura POP, ó, abaixa para 88%, e por aí vai, tá? Então, em alguns estados, a gente tem essa cobertura menor do que 100%. Então, beleza. E aí, no display aqui, ele vai executar o nosso data frame, né? Então, a gente armazenou isso aqui num data frame Spark, e aí depois a gente vai dar um display para exibir esse dado. Aqui embaixo, tem alguns exemplos, eu posso mandar para vocês aqui também, ou amanhã eu compartilho para vocês. Mas, por exemplo, se eu quiser ver no estado de Minas Gerais, no ano de 2023, qual que era a... Na verdade, aqui é o número de municípios. Então, eu posso fazer uma contagem de quantos municípios eu tinha em Minas Gerais no ano de 2023. Se isso for constante, vai ser igual para todos os anos. E é justamente o que eu faço aqui abaixo também, tá? Então, eu coloco os anos, o estado e o número de municípios por cada um dos anos. Isso é importante, tá? Para a gente verificar uma consistência dentro dos nossos dados. Eu posso compartilhar com vocês depois esses notebooks completos. E aí, por exemplo, se eu quiser fazer uma contagem dos números de município dentro da nossa base completa, eu posso fazer aqui, ó. Então, eu posso pôr os municípios, o estado e o ano também. Como que eu faço isso? Vou fazer um select nas colunas que eu quero, depois eu faço um group by ano, sigla de estado, e depois faço uma contagem do número de linhas, tá? Então eu conto quantas linhas eu vou ter, porque os meus dados eles estão por cidade, e aí eu vou ter basicamente a contagem de quantas cidades eu tenho por estado naquele ano, tá? E aí aqui eu só renomeei a coluna count para ser a coluna número municípios e o order by número municípios pelo descendente do número de municípios, tá? Então, basicamente isso que eu vou fazendo, tem outras agregações aqui embaixo também. Mas aí eu posso compartilhar para vocês utilizarem aí também, tá? Realmente é muita coisa para cobrir numa aula só de 1h30, porque tem todo esse processo burocrático de conectar com a AWS, fazer a criação da conta, criar o Databricks, mas aqui é como se fosse um quick start para vocês. Então, vocês já vão começar a utilizar e começar a configurar. Então, já dá para ter uma noção legal das ferramentas e tendo essa base de dados em mão, vocês conseguem começar a tratar já e fazer as análises que vocês querem.
Inclusive, por exemplo, vou colocar aqui DF, né? Então, é, digamos que eu quero ver, show, mostre-me a média da cobertura. Aí eu tenho que pôr o nome da coluna, tá? Cobertura POP 4G 5G, colocar POP por sigla UF. Então aqui, ó, como que eu fiz? Eu cliquei Ctrl I, aí ele vai abrir o assistente, ou você pode vir aqui na direita e clicar em Assistant. Ele basicamente vai gerar um código para você, com base no contexto, e vai fazer a operação que você colocou aqui, tá? Então, ajuda muito para codar, tá? E, enfim, você não precisa ficar decorando toda a sintaxe e também é muito mais produtivo, tá? Muito mais produtivo do que você ficar escrevendo linha a linha aqui. Então, ó, ele vai fazer um group by por sigla do estado. Deixa eu até ver se eu consigo colar aqui o prompt em cima. Não acabei copiando. Mas ele vai pegar e fazer o agrupamento por estado e tirar a média aqui, ó, da cobertura por cada um dos estados. E depois vai dar um display aqui no final, que é mostrar essa informação. Então, ó, ele já mostrou aqui, ó, Amazonas, essa é a média da cobertura por cidade, São Paulo, essa é a média, Acre, essa é a média, enfim, dá pra gente fazer uma análise aqui, ó. E a pior cobertura no 4G 5G é Roraima, aqui, Amazônia. E a melhor cobertura é Distrito Federal e São Paulo. Distrito Federal é fácil, porque é só uma cidade, né? Então é bem mais fácil. É, na verdade, tem uma localização, uma área geográfica pequena. E São Paulo, como, enfim, uma área industrial, uma área financeira, né? Um polo financeiro no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, tem uma cobertura muito boa também, tá? E aí, infelizmente, os outros estados também não têm uma cobertura tão boa assim. Mas é uma simples análise, tá? Inclusive, essa análise, ela pode ser feita de várias formas. Aqui eu estou tirando uma média da cobertura com base na cobertura percentual por município, mas não necessariamente isso é a melhor forma. Talvez você teria que ver quantas pessoas daquele município têm a cobertura em relação ao número de pessoas do município, né? E aí somar todas as pessoas de todos os municípios daquele estado e somar o número de pessoas daquele estado que têm acesso à cobertura de internet. Dá para ver que é um pouquinho diferente, porque aí você está meio que colocando o mesmo peso para cada um dos municípios, tá? Aqui, se eu fizer uma média de, por exemplo, a cidade de São Paulo com a cidade de, sei lá, Indaiatuba, que tem 400 mil pessoas, São Paulo, nem sei quantas tem, tá? 10 milhões, né? Vou chutar bem para cima aqui. Indaiatuba está tendo o mesmo peso de São Paulo, nessa análise que eu estou fazendo aqui agora. Então, o certo, talvez, depende da sua análise, tá? É você fazer a soma das pessoas que têm internet e sobre o número total de pessoas, né? Na região ali. Então, cara, depende muito da análise que você está fazendo. Isso é justamente o lado legal que tem dentro dos dados, dentro de análise de dados, dentro da área de ciência de dados também. Então, todas essas coisinhas que você tem que ver para não fazer análise errada, tá? Eu acho super legal isso. É um desafio de lógica, assim, no dia a dia. Então, esse aqui é mais um exemplo aí de como você pode estar gerando um dado errado ou estar gerando o dado corretamente, tá? Então, só o ChatGPT também não salva vidas, precisa do humano para fazer esse refinamento em relação ao negócio, tá? Então, é isso. Bom, pessoal, é basicamente isso para a aula de hoje. Queria saber se vocês têm dúvidas. Passei 15 minutos aqui da aula, peço desculpas para vocês. Fico muito feliz que, pô, 15 pessoas ficaram até o final. Acho super legal. A gente estava com 21 e, pô, 1h45 depois estamos com um número legal também. Espero muito ver vocês na aula de amanhã, que a gente vai falar sobre carreira e tirar dúvidas mais específicas. Vai ser mais um bate-papo, tá? A ideia é tirar dúvidas de vocês, talvez fazer uma orientação de carreira também.
para ser mais uma conversa e menos uma exposição, tá? E aí, na quarta-feira, vai ter uma palestra com uma pessoa de RH, que faz desde pessoa júnior até estagiário, até pessoa sênior, vaga internacional, vaga lá de fora. E ela vai ajudar com dúvidas também sobre o mercado, tá? E também vai explicar o que mais reprova dentro do mercado e por que que você não está, talvez, conseguindo aquela vaga dos sonhos. Então, vai ser super legal também. E na quinta, a gente fecha esse ciclo com a aula de DBT mais GCP, tá? Lá vai ser mais fácil a integração do que o Databricks e o AWS, então vai ser uma aula bem prática também. Espero que vocês participem dela também. Deixa eu ver aqui as mensagens. Boa, 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 boa. Tamo junto aí, pessoal. Que bom que vocês gostaram da aula, que bom que vocês ficaram aí até o final também. É, é isso. Como eu falei, essas 4 aulas são totalmente gratuitas, justamente trazer para vocês aí o conhecimento do que eu vejo no dia a dia no mercado, que eu vejo com várias outras pessoas também. E se alguém quiser fazer esse acompanhamento mais próximo, né? Principalmente quem quer seniorizar na carreira, tá? A gente vai ter aí também a abertura das vagas lá na quinta-feira, depois da aula, tá? Então, se alguém tiver interesse também, eu vou disponibilizar para vocês. Show! Mais alguma dúvida ou podemos encerrar aqui? Preciso jantar aqui também, que tô morrendo. Machine Learning, boa. Cara, Machine Learning é super, super legal. Deixa eu até parar de apresentar aqui, ficar só com a minha carinha aqui para vocês. Eu já trabalhei já em projetos de Machine Learning e eu acho que eu tô cada vez mais perto de voltar a trabalhar com inteligência artificial também, tá? É uma coisa que hoje em dia tem um cargo de engenheiro de dados de IA, basicamente, um engenheiro de IA. Então é basicamente um cara que faz engenharia de dados voltado para inteligência artificial. E, enfim, não é necessariamente ML, né, Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, mas você também vai utilizar aí ferramentas muito novas relacionadas à inteligência artificial, em aprendizado de algoritmos. Então, Machine Learning é super legal, tem as bibliotecas ali do sklearn, PyTorch, que são bibliotecas muito, muito fáceis de utilizar. Inclusive, para vocês começarem, é super simples também. Vocês têm um conjunto de dados, dá um read naqueles dados, então lê aqueles dados, faz ali um fit, então você vai meio que criar um modelo, um motorzinho, e vai fazer um predict, então você vai prever ali os seus dados. Só que a complexidade está justamente em entender os modelos por trás e fazer o tuning desses modelos. Qual modelo utilizar, qual parâmetro utilizar. Então tem várias outras coisas ali por dentro, tá? Eu gosto muito mais da engenharia de dados, mas enfim, eu também já vi aí de outras áreas também. Segue o caminho do Vitão aí. Eu sou suspeito, eu gosto mais da engenharia de dados, mas tenho vários amigos que foram para machine learning e se deram super bem, tá? E, enfim, eu abordo geralmente engenharia de dados, mas os fundamentos que vocês veem aqui são essenciais para quem vai trabalhar com análise ou ciência de dados também, tá? Por quê? Cara, às vezes um cientista de dados recebe dados não prontos, dados com problemas. Então, tudo isso aqui acaba sendo base para essas outras carreiras e se você sabe isso, você vai estar na frente de outras pessoas também, tá? Por isso que eu também sei um pouco de machine learning, também sei um pouco sobre análise de dados, também sei como criar um BI. Então é legal você ter uma área foco e se desenvolver um pouquinho em outras áreas adjacentes, né? É o profissional em T, né? Basicamente. Se aprofunda numa área e depois olha as outras também. Beleza. Thales, eu acho que é isso mesmo. O erro que você está mostrando é justamente porque hoje em dia não dá mais para incluir as credenciais da AWS diretamente no código, tá? Eu vou dar uma pesquisada aqui para ver se tem uma outra alternativa,
Mas essa mudança, cara, aconteceu, sei lá, 15 dias atrás, alguma coisa assim. Inclusive, deu um monte de problema aqui, em um código legado que tinha rodando aqui, e a gente teve que fazer essas alterações. Mas enfim, vou fazer as alterações aqui, eu falo para vocês também na, na próxima aula de amanhã. Fechou? Tamo junto aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e espero vocês aí nas próximas discussões. Obrigado pelo tempo aí. Grande abraço e boa noite.